Meus irmãos, graça e paz, uma breve reflexão sobre a Santa Ceia do Senhor. Mateus capítulo 26, verso 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão de pecados. E vos afirmo que, de agora em diante, não mais tomarei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino de meu Pai. Meus irmãos, então vamos lá. O que é a Santa Ceia do Senhor? O que ela significa para nós? Então, para a gente entender um pouco melhor, a gente vai voltar lá no Êxodo, quando o povo de Israel foi liberto do Egito. Quando o povo de Deus estava para ser liberto do Egito, Deus deu uma ordem que eles iam matar um cordeiro, eles iam comer aquele cordeiro com ervas amargas, eles iriam pegar o sangue daquele cordeiro, ia passar nos umbrais das portas, e à meia-noite um anjo da morte enviado por Deus, iria passar sobre todo o Egito, e todo primogênito que não estava dentro daquela casa, daquele lugar onde tinha o sangue do cordeiro, todos os primogênitos iriam morrer. Então, a gente entende aqui, ali foi instituído a Páscoa judaica. Então, quando Jesus ele vai celebrar a última Páscoa aqui com os discípulos, e aí ele faz a celebração da ceia. Então, a ceia, ela substituiu a Páscoa. Mas vamos entender isso daqui. A Páscoa, meus irmãos, ela significa libertação do povo de Deus lá da escravidão do Egito. Então, o cordeiro que foi morto lá no Egito, ele simbolizava essa libertação para o povo de Deus. E o sangue daquele cordeiro que foi morto lá no Egito, que foi passado nos umbrais das portas, também simbolizava a libertação do povo. E agora a gente está aqui, junto com Cristo, celebrando a ceia, instituindo a ceia e substituindo a Páscoa. Então nós podemos dizer hoje que Jesus Cristo, ele é a nossa Páscoa. Então vamos entender isso daqui. O cordeiro e o sangue do cordeiro, ele foi morto lá no Egito e ele representava ali um alimento que tinha que ser feito e ingerido para se ter a Páscoa. Quando Jesus ele veio ao mundo, a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista disse isso quando Jesus veio para ser batizado. Quando João Batista viu ele, João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ou seja, Jesus ele foi sacrificado, ele se entregou como um cordeiro. Para quê, meus irmãos? Para tirar o pecado do mundo. E o que o pecado faz com a gente? Ele escraviza a gente. Lembra? Lá no Egito, o povo era escravo do Egito, escravo dos egípcios. Eles estavam numa escravidão. Hoje, todos aqueles que não são libertos e não creem em Cristo estão na mesma escravidão. Só que eles não estão na escravidão do Egito. Agora eles estão debaixo da escravidão de Satanás. Então, Cristo, agora ele é o nosso libertador. Lá no Egito, o cordeiro, o sangue do cordeiro, foi a libertação do povo e foi instituída a Páscoa. Hoje, nós temos Jesus, que se sacrificou como um cordeiro, e o sangue dele foi derramado como uma nova aliança para sermos libertos de todo tipo de pecado e sermos libertos da mão de Satanás. Então, meus irmãos, a Santa Ceia, ela é muito profunda. Não existe cristianismo sem Santa Ceia.
Não existe, meus irmãos, cristianismo sem Santa Ceia. Por que que Jesus, quando ele participou da ceia ali, que ele instituiu a ceia com os discípulos, ele disse: fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que nós participamos da ceia, nós estamos lembrando do sacrifício de Cristo na cruz e estamos declarando que nós somos libertos de todo o pecado. Nós somos libertos da escravidão que Satanás um dia colocou sobre as nossas vidas. Então a ceia, ela é a nossa libertação. A Páscoa foi a libertação do povo de Deus lá do Egito, o povo de Israel lá do Egito. Agora a ceia, ela simboliza a nossa libertação da escravidão de Satanás. Mas Jesus, ele pega o pão, ele parte e fala para os discípulos: esse é o meu corpo que foi partido por vós. Então vamos entender aqui, quando a gente participa do corpo e do sangue de Cristo, que é o pão e o suco de uva, nós não estamos literalmente transformando esses alimentos no corpo e no sangue de Cristo. Isso é um erro, isso se chama transubstanciação. Porque se a gente fizesse isso, a gente estaria, todas as vezes que nós estivéssemos participando da ceia, a gente estaria substituindo o sacrifício e fazendo novos sacrifícios. Era como se a gente sacrificasse a Cristo todos os meses. Mas isso não é certo, tá bom? O corpo é uma simbologia, o sangue é uma simbologia. Quando a gente ingere o pão e o suco, nós estamos ingerindo o pão e o suco. Só que dentro de nós estamos se alimentando do próprio Cristo, do corpo e do sangue de Cristo. Isso é espiritual. A Santa Ceia, meus irmãos, ela é cura para a sua alma, ela é libertação para a sua vida. A Santa Ceia, ela é tudo que um cristão necessita para viver aqui na terra. Porque todos os meses, quando nós participamos, nós estamos declarando para Cristo e para o mundo todo e para o inimigo que hoje nós somos libertos em Cristo. Nós estamos livres da condenação eterna. Nós estamos livres de todo aquele jugo que Satanás colocava sobre as nossas vidas. A ceia é a nossa libertação. E a gente faz isso em memória de Cristo. E Jesus, ele diz: agora vocês vão fazer isso em memória de mim. Então nós que somos cristãos, nós temos o dever de participarmos da ceia do Senhor. Porque nós estamos lembrando do sacrifício de Cristo na cruz todas as vezes que nós participamos da ceia. Agora eu quero falar com você, meu irmão, que está há algum tempo sem participar do corpo e do sangue de Cristo. Eu te chamo hoje, eu te convido hoje, volte hoje mesmo. Vá para a igreja, participe da ceia. Não existe cristianismo sem Santa Ceia. Não existe. Talvez você me diz: mas eu estou em pecado. Eu estou com uma vida toda torta, toda contaminada. Deixa eu te dizer uma coisa. A ceia é a tua libertação. Quando o apóstolo Paulo, ele diz para a igreja de Corinto, para a gente não beber e comer do corpo e do sangue de Cristo indignamente, o apóstolo Paulo não está falando de um pecado em específico. Ele está falando sobre nós participarmos da Santa Ceia sem darmos o devido valor à Santa Ceia. Porque tem pessoas que participam da ceia e não estão nem aí, não sabem nem o real significado da ceia do Senhor. E aquilo para ela não simboliza nada, não significa nada para ela. Então, se você está em pecado, volte hoje para a igreja, participe do corpo e do sangue de Cristo, faça uma nova aliança com Cristo. Porque quando você participa, você está reafirmando a aliança que Cristo fez com você. Porque o sangue, o suco que simboliza o sangue, é a nova aliança. Você precisa restabelecer a sua aliança com Cristo. Volte hoje mesmo, participe da ceia do Senhor, peça perdão pelos seus pecados,
Peça ajuda ao Espírito Santo para ele transformar a sua vida. Peça perdão, se arrependa dos seus pecados, mas participe do corpo e do sangue de Cristo. Fica o meu convite para você, em o nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente. Amém.